Bom, pessoal, vamos lá, continuando o nosso segundo vídeo aqui, que no primeiro momento, no vídeo anterior, eu apresentei o quê? O nome dos conjuntos numéricos, símbolo, e dei um pequeno macete para a gente memorizar essa ordem. Agora eu vou, propriamente dito, apresentar todos os números e identificar ele em cada posição, em cada conjunto. Então, vamos lá. Deixa eu pausar aqui, porque eu vou ter que fazer as retas aqui para a gente economizar vídeo. Olá, voltei aqui, coloquei as retinhas aqui no quadro, certo? Olha só, eu não comentei, mas eu vou apresentar esse conteúdo de duas formas, certo? O primeiro, eu vou apresentar ele nesse momento aqui. Eu acho que esse vídeo aqui eu vou apresentar só esses três para não ficar muito longo. Eu vou apresentar nesse primeiro momento, nesse vídeo e no próximo, os conjuntos numéricos em forma de retas numéricas. Aí depois que eu fechar essa parte, eu vou apresentar ele a partir de um outro ponto de vista, perfeito? Vamos lá, deixa eu pegar o pincel certo aqui e bola para frente. Gente, conjuntos naturais, N de natural, perfeito? O N, a reta numérica do conjunto dos números naturais, primeiro, não é uma reta numérica, é uma semi-reta, né? Porque ela tem um ponto de origem e vai para o infinito, perfeito? E qual é a origem dos números? Eu vou apresentar os números aqui para vocês, pessoal, não é da maneira como surgiu na história da humanidade, na história da ciência, da filosofia, não, certo? Eu vou apresentar de uma maneira didática para a gente compreender a evolução dos números, de maneira didática. Não é que apareceu necessariamente nessa ordem na Terra, não, certo? Vamos lá. O conjunto dos números naturais, gente, a gente vai ter que. É basicamente quando a gente está na infância. Números naturais são as coisas concretas, o princípio intuitivo do ser humano contar. Um pai, quando tem um filho, começa a contar as coisas para ele. Um, dois, começa a pegar umas coisas concretas, brinquedos, começa o ato de ensinar a contar. Vocês lembram? Provavelmente vocês devem se lembrar daquela historinha do pessoal da idade primitiva que contava as ovelhas, tal. Cada ovelha era uma pedrinha dentro de um saco que levava para o pasto e ao trazer retirava e coisa e tal, certo? É o ato da contagem propriamente dita, de contar as coisas concretas. Ou seja, começa do zero, que é um número que não representa, que representa a ausência de alguma coisa, que não tem nada, o vazio, vamos dizer assim, né? E aqui as coisas concretas. Um, dois, três, quatro, cinco. Coisas físicas. Vamos pensar assim, coisas que a gente pega. Aí uma coisa que eu quero dizer para vocês. Principalmente não. Principalmente nesses três primeiros conjuntos aqui. Olha só. O que acontece de um conjunto para o outro é o seguinte. Vocês têm que entender como se fosse uma evolução. Vamos pensar um pouco na biologia. Segundo a biologia, o homem é um macaco. E aí ele deu um passo na evolução. Aí quando ele evoluiu, virou Australopithecus, ou seja, ele deu uma melhorada na sua carga genética, ficou maior, o cérebro cresceu e tal. Mas o que acontece? Ele herdou, o Australopithecus, ele herdou característica do macaco, ou seja, é um humanoide com pelos e tal, com dentes, preservou características e foi criando novas conforme foi evoluindo. Aí depois o Australopithecus, aí virou Homo erectus, ou seja, preservou características da geração anterior e foi criando novas, foi ficando mais em pé, o cérebro maior, a inteligência foi aumentando e coisa e tal. Aqui, nesses três conjuntos numéricos, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte, é exatamente isso. Quando a gente vai para o conjunto da frente, o que que acontece aqui, ó? O conjunto da frente, ele herda todo mundo do conjunto anterior e cria novos elementos. Vamos lá devagar aqui, ó. A gente já comentou que o natural é do zero ao infinito. Números naturais, um, 2, 3 e tal, certo? Aí a gente vai evoluir. Evoluímos para o conjunto dos números inteiros. Aí o que que acontece aqui no conjunto dos números inteiros? Ele herda os números anteriores, um, zero, sempre com zero, certo? Que lá é o princípio. E, e tal. E vai para o infinito, perfeito?
Deixa eu dar uma pausa aqui, pum, e colocar uma tinta aqui no pincel que tá falhando. Prontinho, voltei, gravando aqui. Aí vamos lá. O conjunto evoluiu, a gente vai para frente, certo? Então, um degrau na evolução. Herdamos todos os elementos do conjunto anterior, perfeito. E aqui, sempre no primeiro momento, viu, gente? Nesses três primeiros. Aí, sempre que tem um conjunto novo, vai apresentar elementos novos. E nesse caso aqui, gente, ó, quem está aparecendo aqui são os chamados números negativos, perfeito? Eu tenho um zero, o zero é neutro. Para a direita eu tenho os positivos, à esquerda do zero eu tenho os números negativos. E aqui com os números negativos a gente pode começar a dizer que aqui a gente já começa uma abstração matemática. O que é um número negativo? Na prática, é uma coisa que você não consegue pegar. É uma quantidade que você não abraça, não pega, não conta. Mas na ficção jurídica, por exemplo, existe. Eu estou devendo menos R$ 4 lá na esquina, na padaria. Ou seja, o número menos 4 não existe na prática, na realidade. Mas existe a obrigação de você pagar R$ 4 para alguém. Ou seja, uma ficção jurídica, vamos dizer assim. No jurídico, assim, no caso de obrigação, entendeu? Temperatura. A sensação térmica vai diminuindo tanto que a partir de um determinado momento, que a água congela no 0 grau, né? O frio continua, a sensação térmica continua diminuindo, a sensação de frio continua aumentando no caso, né? Porém a temperatura vai diminuindo. Ou seja, aí podemos dizer que aqui começa a abstração matemática. Enfim, existem outros exemplos relacionados a isso, por exemplo, altitude do mar e coisa e tal. Enfim, mas vamos deixar isso para lá por enquanto. O objetivo não é discutir isso, não. Para a direita ele vai para o infinito e podemos dizer, naturalmente, que para a esquerda a tendência dele é vir para o menos infinito. Pulamos para o terceiro conjunto numérico. Nem Zeus quer natural, inteiro, racional. Como eu disse há pouco, ele herda todos os elementos do conjunto anterior. Certo? Ele herda. Perfeito. Ele vem para o menos infinito e lá vai para o infinito. E quais são os elementos novos que vai aparecer aqui? Bem simples, pessoal. Os elementos novos que vai aparecer aqui, eu acho que eu vou apagar aqui. Eu vou fazer algumas anotações aqui e depois eu vou ter que apagar. Aí os elementos novos que vão aparecer aqui são o quê? São as frações. São as frações e seus derivados. As frações propriamente dita, 1/3, 4/8 e por aí vai, 10 sobre 2, enfim. 5 sobre 3, qualquer coisa que você imaginar aí. São as frações propriamente dita e os seus derivados, que são os números decimais ou então as dízimas periódicas. Eu vou dar um exemplo aqui. Por que do número decimal e dízima periódica é uma consequência direta das frações? Vou dar um exemplo aqui só para a gente não ficar muito vago. Olha só. 1/4. 1/4, gente, ele também significa 1 dividido por 4. Perfeito? E se você fizer esse cálculo aí nessa casa, põe um 0, 0 e vírgula, tal, dá 2 multiplicando dá 8, só cai o 2, coloca o 0, 20 dividido por 4 vai dar 5. Onde foi que eu cheguei? 1/4, ele é a mesma coisa que 0,25. Perfeito? Ou seja, uma fração, ela virou um número decimal. O que eu quero dizer com isso? Que 1/4, ele é a mesma coisa que 0,25. É como se a gente estivesse falando 6
e meia dúzia. Perfeito? Da mesma forma, se eu pegar e fizer 1/3. É 1/3 mesmo, se eu não me engano é esse aí. Se eu pegar 1 dividido por 3, vamos lá. Que 1/3 significa isso, viu? Só que aqui vai faltar um espaço aqui. Deixa eu vir aqui para cima aqui, ó. Que não está aparecendo na tela, que eu estou olhando na tela ali. 1 dividido por 3. Vamos lá, que significa 1/3, certo? 1 e o 3 não divide. Então você coloca um 0 e uma vírgula. 10 por 3 é 3. A vírgula que eu esqueci. 3 vezes 3 é 9. 10 menos 9 é 1. Vamos continuar. Coloco o 0. 10 por 3 é 3. 3 vezes 3 é 9. E o resto é 1. E a gente vai ficar nesse ciclo de coloca 0, dividir, dá 3, multiplicar, dá 9 e o resto dá 1, infinitamente. Então, se esse processo é infinito, então minha resposta vai ser 0,33333 infinitamente. E isso se trata de uma dízima periódica. Eu vou apagar aqui. Vou dar uma pausa e apagar. Prontinho, apaguei. Olha só. 1/4, que é uma fração, ela me levou a 0,25, que é o número decimal, certo? 1/3, que é uma outra fração, diferente dessa, ao fazer a divisão, ela me levou a quem? 0,333. Ou seja, me levou a uma dízima periódica. A ideia é isso, gente. Uma fração que são os elementos novos do conjunto Q. Os elementos novos são justamente esses. São as frações que eu posso representar ela. A fração ela pode ser representada em forma de número decimal ou em forma de dízima periódica. Voltando aqui, que os cachorros começaram a latir. Eu não estou falando, gente, vamos pelo amor de Deus, eu não estou falando que a mesma fração vai te levar para um número decimal e para uma dízima periódica ao mesmo tempo, não. Não, isso é impossível. Uma fração, se você dividir ela, uma fração qualquer, se você dividir ela, ou você vai achar um número decimal, ou você vai dividir ela e vai achar uma dízima periódica. Não tem como uma determinada fração você dividir e virar os dois ao mesmo tempo. Não é isso que eu estou falando. Pelo amor de Deus. Resumindo, a gente fez esse bate-papo todo aqui para quê? Eu vim apresentar para vocês o quê? Os novos elementos do conjunto Q. Perfeito? Lembrando que o conjunto Q, ele herda todo mundo do conjunto anterior. E como é uma evolução, tem que trazer coisas novas, elementos novos, características novas, que são quem? As frações e seus derivados. E a reta numérica, gente, ela vai começar a se preencher. Olha só. Se você, aqui, por exemplo, entre o 0 e 1, nós vamos ter uma fração 1/2. Olha só. R$1 dividido por 2 é 50 centavos, certo? Ou seja, 1/2, 1/2 é a mesma coisa que 0,5 ou 0,50, que é a mesma coisa. Perfeito? Deixa eu ver uma outra fração aqui. Só que eu vou pôr aqui do lado negativo agora. Vou fazer o seguinte aqui, eu acho que eu vou dar uma apagadinha aqui para não me poluir muito o quadro aqui. Prontinho. Vamos pegar uma fração aqui, 1/4. 1/4 que a gente, ao dividir 1/4, vai dar 0,25, igual nós fizemos ali, certo? 1/4, 0,25. Ele não é 25 centavos, imagina assim. Ele não é antes do 50 centavos. Então a gente pode dizer, gente, ó, que 1/4 ele é anterior a 1/2. Por que ele é anterior? Porque 1 dividido por 4 é 25. E o 0,25 ele está antes do 0,5, antes do 0,50. Que aqui 0,5 e 0,50 é a mesma coisa, perfeito? Deixa eu pôr um outro aqui. 3/2. Para facilitar o raciocínio nosso. R$3 dividido para 2 pessoas. Obrigatoriamente você vai ter que me falar que é 1,50. 1,5 e 1,50 é exatamente, gente, a mesma coisa. E o 1,50 vai estar o quê? Entre o 1 e o 2. Então aqui, aqui é 3/2, que é a mesma coisa que 1,5. Perfeito? Deixa eu ver um outro exemplo aqui que eu posso... Vamos pôr um exemplo negativo aqui. Deixa eu raciocinar um bom aqui.
Não sei se vai ser um bom, mas vamos ver aqui. 8 sobre 3, negativo. Só que é negativo, certo? 8 dividido por 3. Vamos identificar isso aqui primeiro. Eu não sei se é um bom exemplo, mas eu pus ele aqui. 8 por 3 é 2. 2 vezes 3 é 6, certo? 8 menos 6 é 2. O 2 não divide por 3. Coloco o 0, 0 e vírgula. Perfeito? 20 dividido por 3 é... Opa, minha mão está sujando de tinta. É 6. 6 vezes 3 é 18 e sobra 2. Aí foi um exemplo bom. Aí você começa a perceber, ó, que o 2 vai começar a repetir toda hora. E toda hora eu vou pôr 0, vou dividir, vai dar 6, eu multiplico por 3, vai dar 18, nem está aparecendo mais no quadro. Enfim, aí vai começar a virar uma dízima periódica. Ah, eu só não fiz o comentário aqui, né, gente? O que é a diferença? Eu deveria ter comentado. Qual a diferença de um número decimal, que eu pus aqui, mas em alguns exemplos aqui na reta numérica, e uma dízima periódica? Muito simples, gente. O número decimal qualquer, aqui eu pus 3, 0,25, 0,50 e 1,5, certo? Qualquer número decimal, ele começa e termina. É um número que começa e termina. A dízima periódica não, ele é infinita. A parte periódica é essa aqui, ó. A parte decimal dele é infinita. No caso lá anterior, era 0, o anterior que eu pus, que eu apaguei, era 0,3333, perfeito? Aqui é 2,66666 e vai embora. E não acaba. Só que aqui, gente, ó, só para finalizar, isso aqui é uma fração negativa, certo? 8 sobre 3 é a mesma coisa que 2,666 negativo, certo? E o 2,66, ele está entre o menos 2 e o menos 3. Olha só, esse meio aqui é o 2,5 negativo, certo? E o 2,666, ele vai estar aqui do lado, ó, vindo para o lado esquerdo, certo? Ou seja, essa setinha que eu pus aqui é o menos 8 sobre 3, que é a mesma coisa que 2,666 negativo. Perfeito? Aqui são alguns exemplos, gente, que eu pus de frações e de números decimais e de dízimas que estão dentro do conjunto Q. E vai ter infinitas possibilidades, óbvio. Exemplo, do 4 até o 5. Ó. Aqui eu vou ter o 4,1. Depois o 4, óbvio. Aqui antes do 3, eu vou ter o 2,9. Aí aqui entre o 2,9 e o 3, eu vou ter um outro. Eu vou puxar a setinha 2,9999. E entre um e outro, entre um decimal e outro, vai ter infinitos decimais, entendeu? Ou seja, a reta numérica ela vai ficar quase toda preenchida, é o que eu falei. Ela não está toda preenchida. Ela estará quase toda preenchida. E um dos objetivos da evolução dos números era isso, ó, era preencher as lacunas da reta numérica. Olha só, entre o 0 e 1, eu tenho um espaço muito grande lá no conjunto natural. No conjunto Z, ele não tampou essas brechas, muito pelo contrário, ele criou números novos, porém também criou novas brechas a serem preenchidas. Aí no conjunto Q, com a aparição das frações, os decimais e dízimas, aí sim, aí a gente vai começar a preencher vários espaços vagos entre um número e outro, entre um decimal e outro, você consegue colocar mais um, e assim vai. Só que não preenche a reta numérica toda, perfeito? E aí, gente, eu vou parar o vídeo por aqui, onde eu apresentei para vocês 3 conjuntos numéricos. E eu vou continuar com os 2 próximos agora. E só lembrando aqui, né, caso você tenha gostado, curta, comente, compartilhe, né? Pode mandar dúvida, questões relacionadas ao assunto, que aí no final da playlist eu vou passar algumas questões de como isso pode cair, certo? Meu nome, minhas redes estão na tela. E muito obrigado por ter vindo até aqui.